Às vezes perguntam-me como foi a minha primeira experiência com o mundo do sobrenatural. Não como um eventual investigador de eventos paranormais, que para mim é coisa de poucas décadas, mas realmente a primeira vivência que tive com este prisma sórdido e tão estigmatizado envolvendo o universo do oculto. E sempre que me perguntam isto, não consigo deixar de pensar num breve episódio que vivenciei ainda na minha infância. Na época, sem entender direito o que acontecia. Mas a verdade é que até hoje este facto nunca saiu das minhas lembranças. Enfim, eu deveria ter os meus 8 ou 9 anos de idade. Eu estudava num colégio católico, tal como tantas outras crianças, filhas de imigrantes, também o faziam. Era um lugar extremamente simples e funcionava nas dependências de um antigo convento. E basicamente aquela escola era a única opção para as famílias de imigrantes, geralmente sem muitas condições de arcar com uma escola de melhor nível. E como uma instituição católica, este colégio era administrado por freiras e padres. E além do ensino básico e das aulas de religião, também existiam várias atividades complementares para ajudar na adaptação dos pequenos que lá chegavam. Haviam aulas de canto e também de aprendizagem de instrumentos musicais. E obviamente tudo de graça, sem custos adicionais para as famílias. Estas atividades geralmente aconteciam após o período normal de ensino. E como os meus pais e avós tinham uma vida bastante agitada, até porque a vida de imigrantes é sempre assim, eu sempre acabava por participar em todas as atividades extras oferecidas pela escola. E não só isso, pois eu também almoçava e às vezes até jantava dentro do colégio. Mas diferente dos alunos internos, que viviam no internato em anexo ao prédio do colégio, ao final da tarde sempre chegava alguém para me levar para casa. Isto em dias normais, quando ninguém se atrasava para tanto. Mas vez ou outra acontecia de não ter ninguém para me buscar. E nestas ocasiões, alguma das freiras sempre me levava até ao internato, onde eu aguardava os meus pais ou os meus avós para me buscarem. E foi justamente numa destas ocasiões que tive a minha primeira e insólita experiência com o oculto. E eu recordo-me disto como se fosse ontem. Era uma sexta-feira, dia de aulas de canto, e naquele dia, por algum motivo, ninguém me poderia ir buscar antes do cair da noite. Mas isto as freiras já sabiam, já era de prévio aviso. E após a aula de cantoria, fui levado pela irmã Mirtes até ao anexo onde ficavam as crianças internas. Irmã Mirtes, por sinal, era uma freira alegre e jovial, e uma das que sempre me incentivaram nos ensinos, talvez também por ser portuguesa, ou por ter simpatizado comigo desde o meu primeiro dia estudando naquele lugar. Lembro que naquele final de tarde, a freira levou-me para uma pequena sala de descanso na entrada do prédio, onde era o internato, e pediu-me para esperar por lá, enquanto iria trazer-nos um lanche. Ligou o rádio, que geralmente ficava sempre numa emissora que só transmitia música clássica, e deixou-me ali sentado, enquanto o céu já começava a escurecer. Lembro-me destes detalhes, como a luz do sol a esvair-se e as sombras das cortinas adentrando-se pela pequena sala. E bem de frente ao sofá onde eu estava sentado, haviam duas portas. Uma que levava ao refeitório e outra para um corredor que terminava numa ampla escadaria que dava acesso ao segundo andar, onde haviam os dormitórios. E foi justo ao olhar para esta porta que reparei em algumas crianças a correr. Algumas perto da minha idade, outras um tanto mais novas. Mas era comum ter crianças a andar por ali, até porque já era quase a hora do jantar e alguns pequenos também já estavam no refeitório. Lembro-me de um menino sardento que entrou correndo na sala e me perguntou se eu queria ir brincar. E obviamente que eu queria, mas se saísse do sofá, com certeza a irmã Mirtes iria ralhar comigo. Então apenas recusei o convite e continuei lá sentado. Alguns minutos passaram-se, talvez uns 10, talvez menos. Mas outro menino apareceu na sala. Desta vez um rapaz um pouco menor, com provavelmente uns 6 ou 7 anos de idade. Mas era uma criança quieta, calada, com o cabelo despenteado e olhando-me fixamente. Olhei o menino com aquele olhar estranho e perguntei se estava tudo bem. E o pequeno apenas sorriu e evadiu-se da sala. Nisto, a freira sorridente já estava a adentrar o recinto, trazendo consigo uma bandeja com sanduíche e leite quente com achocolatado. E com a fome que eu estava, acabei por deixar para lá as visitas inusitadas.
Irmã Mirtes então ofereceu-me um pão com queijo e ficamos por lá a conversar sobre o final de semana. Então, eu simplesmente voltei ao sofá e acabei por adormecer sentada ao lado da freira, a qual, naquele momento, estava a cantar para mim, já que o canto era, com certeza, uma das suas maiores paixões. E a irmã realmente possuía uma voz angelical, que na minha inocência de criança, parecia mais a voz de um anjo. Bom, não sei ao certo por quanto tempo eu dormi, mas recordo-me de ter sentido um toque na minha perna, e foi justo aquilo que me despertou. A irmã Mirtes, nesta hora, já não estava mais na sala, e a escuridão já tomava conta de todo o ambiente, descontando uma luz fraca que vinha do refeitório. E diante de mim, para minha surpresa, estava de novo aquele menino com o cabelo despenteado, a menos de meio metro de onde eu estava sentado. Ele estava lá, tal e qual como antes, a olhar-me fixamente com aquele olhar vazio. Perguntei ao pequeno onde estava a freira, mas ele não me respondeu coisa alguma. Apenas ficou lá em pé, envolto parcialmente na escuridão da sala. Eu, obviamente, achei estranho, fiquei confuso, e então levantei-me do sofá. Perguntei de novo para o garoto o que ele queria, e mais uma vez, ele não disse nada. E aos poucos, o rebento virou-se, caminhou até à entrada do refeitório, e por lá desapareceu. Senti uma certa vontade de ir atrás dele, já que não me parecia normal aquela criança andar por ali. Até porque já era tarde e creio que os garotos do internato já deviam estar todos recolhidos nos seus devidos aposentos. Mas eu não fiz nada, apenas voltei a sentar-me e distraí-me um pouco com as músicas que estavam a tocar no rádio. Então a irmã Mirtes voltou. Havia saído, pois a natureza estava a chamá-la, que era como ela gostava de dizer quando se ausentava para ir à casa de banho. Então a freira pegou na minha mão, convidando-me a ir até ao quintal, pois o meu avô havia ligado e no máximo em meia hora já estaria a chegar para me buscar. Diante disto, sabendo que já iria embora, acabei por comentar sobre o menino com a freira e denunciei que o garoto ainda estava no refeitório, em vez de estar no quarto. A irmã Mirtes sorriu e lembro-me que soltou um "Ah, estas crianças não param quietas", e em vez de logo irmos para o quintal, fomos então na direção do refeitório para buscar o menino fujão. E para minha surpresa, quando adentramos a sala de refeições, não havia ninguém dentro do grande salão. Apenas as mesas e cadeiras vazias, mas sem ninguém por lá. A freira ainda olhou por baixo das mesas, nos armários, mas realmente não havia ninguém. O refeitório estava com a porta de acesso da cozinha fechada, ou seja, ninguém também saiu por lá. Então a irmã Mirtes olhou-me com seriedade e questionou-me se realmente eu tinha visto o menino entrar por lá. Eu jurei que sim, até porque eu não era de mentir, já que naqueles tempos, mentir era algo punido com castigos. E longe de mim em querer tomar uma bronca da freira de que mais gostava. Mirtes então pegou-me pela mão e fomos para o quintal. Mas ao sairmos da sala de descanso, por um breve momento, a freira olhou de novo para trás e ficou pálida. Lembro-me bem disto, do grito de horror ecoado por ela. Na hora, até perguntei o que tinha acontecido, mas a freira apenas desconversou e apressou o passo para longe da porta de entrada. E anos se passaram sem eu entender aquela cena, até que quase 20 anos depois reencontrei a irmã Mirtes. Nesta ocasião, num encontro aleatório dentro de um supermercado, e como aquilo nunca tinha saído das minhas lembranças, acabei por perguntar para a irmã o que ela tinha visto, e Mirtes sorriu e disse-me: realmente havia um menino. Eu também o vi, e ele evaporou no ar. E aquele foi um segredo que a religiosa guardou por toda a vida. Nunca soube explicar o porquê daquilo, mas ela confessou que em outras ocasiões depois daquele dia voltou por outras vezes a ver um menino a perambular pelo internato, mas nunca ousou contar isto para ninguém. E quem era o menino? Isto ninguém sabe, mas talvez esteja até hoje por lá, despenteado, calado e a caminhar pelo antigo prédio do internato.